Estou bem. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está com interferência? Não, pode ir. Não dá para ver você. Oi? Não está me vendo? Espera aí. Saiu? Alguém não está me vendo? Estamos vendo você, pode continuar. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe para que possamos iniciar mais esse trabalho junto à casa, que cada um de nós possa estar aqui presente na consciência ao receber essas instruções, já que não podemos estar juntos fisicamente, mas a tecnologia, o homem, através da inteligência que Deus nos deu, conseguiu criar esse mecanismo de estarmos juntos. Então, que Jesus nos oriente, nos abençoe, que os amigos espirituais estejam conosco e que possamos passar a mensagem que toque o coração de cada um. E Manuel, ao falar sobre o seu tema, também seja bem orientado, bem intuído nesse momento. O que nós vamos ver hoje, gente, no exórdio, é do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e que é uma citação de Paulo. O título é Não é Só. Nós vamos ver que não é só fazer coisas materiais, não é só fazer caridade material que nos vai sermos melhores, que não vai deixar que nós sejamos de perder coisas antigas que nós já estamos cristalizados. Então, vamos ler e vamos interpretar juntos. A citação de Paulo é que diz assim: mas agora despojai-nos também de todas essas coisas, tirar dentro de nós a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que ele quer dizer com isso, que nós vamos explicar, é que, além de isso, porque assim, já na época de Paulo, as pessoas faziam doações, davam coisas materiais já para a casa do caminho, mas eles já não tinham essa percepção que o mais importante era doar a si mesmo, era mudar, reformar o seu modo de ver o próximo, de ver o outro. E a gente vai ver que lá na frente eles, mais uma vez, tentando burlar as leis de Deus através das doações. A gente já fez uma vez aqui falando sobre sacrifícios, que as pessoas sacrificavam animais, sacrificavam até pessoas, crianças, para trocar com Deus os benefícios. Então, ele diz que não basta isso. Então, na atividade religiosa, muita gente crê na reforma da personalidade, as mudanças de personalidade, desde que os discípulos da fé se desliguem de certos bens materiais. Então, algumas pessoas pregam isso. Agora você é humilde, você doou tudo, você está salvo. E não é verdade, porque o pensamento dele, porque a maledicência continua, a ira continua, mesmo você se despojando de coisas materiais, que às vezes é sobra, né? Não é nem caridade, é sobra. Continuando, um homem que distribua grande quantidade de roupas e alimentos entre os necessitados é tido a conta de renovado no Senhor. Para os outros, ele é visto uma pessoa do bem, porque doou. Contudo, isso constitui somente uma modalidade de verdadeira transformação, sem representar o conjunto de características que lhe dizem respeito. Para transformar, não é só doar. Lá em cima ele fala, cuidado com a ira, cuidado com a maledicência, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você vê os outros. Não adianta você querer trabalhar, mudar a visão que é de si mesmo pelas coisas materiais. E continua. Há criaturas que se despojam de dinheiro em favor da beneficência, mas não cedem no terreno da opinião pessoal, no esforço sublime da renunciação. Então, as pessoas dão dinheiro, mas são aqueles que não mudam a opinião. Muitas vezes eles dão dinheiro para ter opiniões, para mandar. Isso não é caridade. Isso é orgulho pelo uso do dinheiro.
Continuando, enormes fileiras de aprendizes proclamam-se dispostas à prática do bem. No entanto, exigem que os serviços de benemerência se executem conforme os seus caprichos e não segundo Jesus. Tá bom para vocês? Então, o cara dá dinheiro, dá roupa, se sente salvo, se sente puro, mas ele se impõe na opinião. Não é tão difícil achar isso, não, né? Alguém que cria alguma coisa para beneficiar os outros. Ah, vou arrumar um monte de velhinhos para eu cuidar. Aí, todo mês se reúne, dá dinheiro, dá mantimento, dá cesta básica, mas do jeito que eu quero. Se alguém chiar, eu já fico chateado. Não é caridade, é orgulho. Então, é isso que Paulo disse, há muito tempo atrás. Não adianta fazer isso para se livrar da sua consciência. Porque, ao doar, você está fazendo só uma parte da necessidade. A sua necessidade não é só essa, a necessidade é de mudança. E continua. Em toda parte, ouvem-se fervorosas promessas de fidelidade ao Cristo. Todavia, ninguém conseguirá semelhantes realizações sem observar o conjunto das obrigações necessárias. Mais um reforço. É um conjunto de coisas, de mudanças, não é uma mudança somente. Ele está batendo muito no material. Não é doente. Tanto que ele já dizia isso, né? Nada de adianta você doar tudo que você tem, doar todos os seus aos pobres, dar seu corpo para ser queimado, se não tiver amor. É o que falta aqui. Então, Paulo, ele vai crescendo, ele é muito cirúrgico nas coisas que diz, pelo que ele já passou. E continua, pequeno erro de cálculo pode trair o equilíbrio de um edifício inteiro. O alicerce de um edifício, a formação do edifício, por um erro de cálculo, ele pode ruir. A mesma coisa é com a vida, a mesma coisa é nas relações. Eis porque, em se despojando alguém de algum patrimônio material, a benefício dos outros, não se esqueça também de desintegrar ao derredor dos seus próprios passos os velhos envoltórios do rancor. Olha aí, pessoal, mais importante do que doar é tirar de dentro de si o rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, dentro dos quais afivelamos pesada máscara ao rosto, a persona, né? Nós fazemos uma personagem, de modo a parecer o que não somos. Então, como é que devemos ser perante Cristo? Não adianta ser para os nossos valores, mas conforme não os nossos caprichos, mas aos desígnios de Jesus. Então, se nós temos Jesus como modelo de caridade, modelo de amor, modelo de mudanças, de evolução, ele nos dá um modelo de o que fazer. Não adianta querer brincar com isso, fazer. Eu agora sou do bem, eu agora vou doar o que me sobra para que eu fique com a minha consciência tranquila. Isso é mais ou menos a indulgência que se fazia antigamente. Se comprava, vou para o céu, eu quero chegar para o padre e entregar o dinheiro para comprar uma indulgência. Olha, quando você subir, quando você morrer, você leva isso aqui, lá com São Pedro, entrega a São Pedro isso aqui, é a indulgência. Nós somos as mesmas coisas. Nós nos travestimos de caridosos, parecemos que estamos amando, doando a sopa que seja, a roupa que seja. Eu vi uma coisa muito interessante de um líder religioso espírita que desencarnou, e ele fazia tudo isso. Ele ajudava as pessoas, ele dava palestra, ele dava sopa, e quando desencarnou, ele não foi para um lugar muito bom. E ele ficou desnorteado, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu fiz tanto bem. Aí chegou de lado, o mentor dele disse, não, lembra como é que você olhava para o seu irmão quando você doava sopa? Você olhava com desdém, você olhava com superioridade, nada valeu. Ah, mas eu fazia palestras. Ah, você fazia palestra, mas para os outros ouvirem, você não ouvia o que falava. E começou a contar coisas
que ele aparentemente, porque quem fala aqui, quem dá palestra, se tem muito mais responsabilidades, porque está muito mais próximo do ouvido. Ou seja, ao falar alguma coisa, eu tenho que fazer mesmo, porque eu estou falando uma coisa que eu preciso acreditar nisso. Gosto muito de dizer, a gente fala muito com o Jonas sobre isso, precisamos falar aquilo que vem do coração, não falar bonito, porque a beleza, a eloquência, a retórica, sem coração, sem verdade, nada vale. É o que Paulo fala sobre o amor. E é o que ele diz aqui, é que não adianta você se despojar de tudo, eu sou humilde, eu doei tudo, eu vivo a ti. E sim, aí você, na verdade, a gente tem que pensar assim, o que é que se passa em nossa cabeça quando a gente dá uma esmola? É com amor? É com caridade? Ou é com asco? Com nojo? Porque às vezes a gente dá a esmola para se livrar. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, porque não é isso que Cristo prega. Ele prega a caridade. A empatia, que ele se colocar no lugar do outro. Uma vez eu conversava com alguém que me perguntou, e aí, o que é que vocês acham de fazer o bem? Eu disse, olha, eu acho que a gente tem que fazer sempre o bem. Mas o bem às vezes pode ser o mal para o outro. E qual é a resposta? A resposta é, faça o bem como se fosse para você mesmo. Você queria que fizessem para você. Essa é a resposta. Se eu quero ser bem tratado, é o bem para o outro. Se eu estou com fome e alguém está com fome, se eu estivesse com fome, eu gostaria de ser alimentado. Essa é a resposta. Então, não existe esse meio bem, não. É assim, se alguém precisa, você fala, não posso dar dinheiro àquele cara ali, porque ele vai beber, vai fumar maconha, ele vai cheirar crack, sei lá o quê. Como é que fica? Devemos julgá-lo? Eu tenho dificuldade nisso, de perceber isso, quando alguém chega drogado e me pede dinheiro. Tenho muita dificuldade, eu ainda não tenho essa evolução, mas eu tento. Me incomoda isso, eu preciso estar no meio do outro, estar pensando como o outro. Na verdade, nós estamos num fluido universal, todos nós estamos interligados, temos uns fios invisíveis nos ligando. Quando alguém se aproxima, quer seja da família, quer seja estranho de nós, ele é parte nossa. Só que nós estamos num mundo material de concorrência, um mundo material que o outro é o inimigo, é pregado que o outro é sempre o outro e ele não é você. Então, nós ficamos nessa dualidade entre o materialismo e a espiritualidade, quando, na verdade, a felicidade verdadeira é a felicidade espiritual. Precisamos acreditar que somos um espírito eterno, um corpo transitório. E a beleza da reencarnação é isso, é que podemos ter novas chances. Ao acordarmos todos os dias, temos novas chances de fazer o bem. Mas fazer o bem de verdade e não um bem de troca. Não um bem de marketing, né? Ou como você ir dar uma esmola e fazer um selfie, tirar uma foto e publicar e publicar nas redes sociais. Isso não é caridade, isso é marketing e não é um marketing, inclusive, muito fraco. Né? Então, pessoal, essa é a mensagem. Então, a espiritualidade, a evolução nossa passa por percebermos o outro como sendo nós, fazendo o bem não somente material, é uma das fases. Isso não quer dizer que nós não devemos ajudar financeiramente, não, não disse isso. Ele disse aqui que, além disso, é uma das características, mas isso não é tudo. Então, não achemos que somos evoluídos porque damos principalmente o que nos sobra. Tá? Então, que Jesus nos acolha sempre, que as dores existentes no mundo, cada dia maiores aí, potencializadas pela pandemia, estejam sendo tratadas e que possamos ajudar o próximo, ver o próximo como a si mesmo uma chance de fazer o bem. E agora, Manuel continua com o seu trabalho. Não, Desculpe. faça a prece de Sim, início. ok. Então vamos fechar os olhos, aqueles que desejarem, e pedir, Jesus, nosso Pai, nosso irmão mais velho, nosso governador do mundo, que este momento
a energia do amor ultrapasse todas as fronteiras, chegue em todos os hospitais, que as dores sejam diminuídas, que possamos usar o nosso poder do amor e ajudar os irmãos em todos os momentos. Que a prece seja usada quando não tivermos outra alternativa de ajuda, que o silêncio, que enxugar as lágrimas de cada um, seja o nosso objetivo nesse momento difícil, onde estamos todos em casa, todos isolados, mas a corrente do amor tem que continuar em todas as suas formas. Que Jesus nos oriente, que seja nosso guia sempre. Assim seja. Ok, Manuel. Então, Manuel, a palavra é sua. Deixa eu sair. Manel, não estou ouvindo Manel, não. Pronto, tá me ouvindo agora, Roberto? Agora sim. Tá bom. Acho que o Vamos microfone lá. tá desligado. Estava desligado. Mas, com a gratidão a Deus, aos nossos benfeitores, aos trabalhadores da nossa casa, do plano físico e espiritual que se fazem presente junto a todos nós, vamos ler o Evangelho, refletir sobre o Evangelho de Jesus, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Esse capítulo, o item ressurreição e reencarnação. Esse trecho ele já foi bem explanado, diga-se de passagem muito bem, pelos nossos amigos, nossos irmãos Roberto, Marcel, e eu fiquei para nós falarmos um pouco sobre os itens 14 a 17. E ele sempre falou de uma forma mais didática, eu gosto mais de chamar para reflexão. E a leitura do Evangelho, o item 14 nos diz: mas quando o homem há morrido uma vez, quando o seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que foi feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem viver de novo? Nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, capítulo 14, itens 10 e 14. Da tradução francesa. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias do meu combate, até que sobrevenha alguma mutação, também, capítulo de Jó, só que com a tradução do protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Também, só que pela versão da igreja grega. Nós temos a mesma passagem com 3 traduções diferentes. Qual é a grande dificuldade que a gente encontra, nós espíritas ou qualquer um que é para compreender o Evangelho? Muitas vezes as traduções e as interpretações. E a questão é que muitas das traduções elas são feitas ao bel prazer, né? A quem lhe interessa, a quem lhe cabe. Foge um pouco a responsabilidade do Evangelho. Os interesses, às vezes, são outros. Mas aqui prossegue. O princípio da pluralidade das existências
se acha claramente expresso nessas três versões. Ninguém poderá supor que Jó já haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver explica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Isto é, voltarei à existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio da minha casa, mas a ela voltarei. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Jó, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera sua mutação, isto é, resigna-se. Na versão grega, esperarei parece explicar-se de preferência a uma nova existência. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei, porque a ela voltarei. Jó parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Não há, pois, razão para duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Donde se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras constituirão autoridade quanto a esse ponto, bem como em relação a muitos outros, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas. Mas a essa autoridade religiosa vem juntar-se o ponto de vista filosófico, a das provas que resultam de observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade. Numa palavra, como lei da natureza. Pelos seus resultados, ela se evidencia de modo, a bem dizer, material, da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde ele vai, por que está na terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são ininteligíveis, razão pela qual deram origem a tantas interpretações contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes restituirá o verdadeiro sentido. É um trecho claríssimo. Você fica sem saber mais nem o que dizer diante disso, porque é muito nítido. Uma única passagem do Evangelho em 3 traduções diferentes. Mas todas nos levam a crer e a compreender a pluralidade das existências. Nós vivemos, durante muito tempo, que não conhecíamos a consoladora e esclarecedora doutrina espírita, o Evangelho, desculpa, sob um véu da ignorância.
quantas e quantas das nossas perguntas, das nossas indagações, ficaram sem respostas. Passamos a nossa infância temendo a Deus. Mas por que temer a Deus? Onde Deus nós devemos amar. Temendo os castigos de Deus e de Jesus. Como? Se eles são a prova única de amor. O exemplo vivo de amor foi Jesus. Então vivemos de uma forma equivocada. Aprendemos, por exemplo, a Igreja Católica nos levou a uma forma de sermos reféns, porque a Igreja Católica nos colocou como, ela se colocou como intermediária de nos levar a Deus. Onde a reencarnação é responsabilidade nossa. A quantidade de vezes que eu vou precisar reencarnar é responsabilidade minha. Eu não vou precisar, não vou depender do centro. Eu não vou depender exatamente da doutrina espírita. Porque eu posso estar aqui explanando o evangelho, eu posso estar lá ajudando na cesta básica, dando pão, dando sopa, mas eu não me reformei. Eu não mudei nada por dentro. É como o Roberto falou agora há pouco, eu estou fazendo, estou entregando alguma coisa e tirando a selfie para mostrar. Né? Eu tenho um programa de televisão, por exemplo, que a gente vê diversos, né? Os caras estão dando as coisas, mas ali na frente da câmera, por trás das câmeras é totalmente diferente. Obrigado. Totalmente diferente. A responsabilidade é minha. Eu não preciso, não descartando, não desmerecendo Igreja Católica ou religião nenhuma, mas não é responsabilidade da igreja a minha salvação. O que eu estou querendo dizer é isso. Não é responsabilidade do centro a minha salvação. A minha evolução não é responsabilidade do centro. A minha evolução é responsabilidade minha. A doutrina espírita, ela nos dá o norte, ela nos auxilia. O trabalho dos benfeitores dentro da casa espírita, os encarnados e os desencarnados, é orientar. Quando a gente se sente meio angustiado, eu, particularmente, recorro a Jonas, uma conversa, um auxílio. É o amparo que a casa espírita nos dá. Quando a gente consegue fazer qualquer obra, qualquer auxílio aos outros, é o amparo que a gente está recebendo. Essa é a minha responsabilidade. Sou eu quem tenho que fazer. Por onde? Reencarnar menos vezes. Mas que a reencarnação é uma verdade, é inconteste, está aí. Não tem que negar. O Evangelho nos dá aqui que a reencarnação está como uma lei da natureza. Mas para muitos, a ressurreição da carne não tem como, cientificamente não tem como. Jesus ressuscitou alguns. Ele mesmo disse que o espírito não tinha se deslocado do corpo, se desvencilhado. Catalepsia. Jesus retornou porque era um espírito elevadíssimo que longe de nós. Nós estamos lá. Não tem nem como comparar. Mas temos a capacidade de fazer o que ele fez? Temos. Amar. Que foi esse o grande ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a nossa missão. É a nossa responsabilidade. O que ressuscita é o espírito. É o corpo espiritual. Esse ressuscita. Ressuscita no plano espiritual. Mas a nossa matéria aqui, cientificamente, impossível. Mas a pluralidade das existências é uma realidade. Compreender a existência de Deus é entender as suas leis. Macular as leis divinas em proveito próprio será uma responsabilidade muito grande. E nós sabemos que muitos serão responsabilizados por isso. Por que quantas e quantas pessoas até tentam adentrar a doutrina espírita e recuam depois?
Porque querem uma receita de bolo ou querem alguém que faça tudo que ele tem que fazer. Entra lá, toma um passo, toma uma água fluidificada, passo por uma consulta, faço um tratamento, melhoro, saio bem aliviado. Chego lá fora, eu pego um saco de pedra e boto nas costas de novo. A responsabilidade é do centro? Não, é minha. Ah, meu processo reencarnatório é responsabilidade do centro? Não, é minha. O que por exemplo, no livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a justiça da reencarnação, a questão 117, em que funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos dizem, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhe faculta os primeiros de alcançá-la, proporcionando-lhes a provação da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar as novas existências, o que não puderam fazer e concluir numa primeira prova. E aí vem várias e várias existências, várias e várias oportunidades. Muitos nos questionam por ter a crença no reencarnacionismo, né? E até indagam que o reencarnacionismo desmerece, né, a morte de Jesus, mas que não vejo fundamento nenhum nisso. Será que se não existissem vidas, né, se não existissem tantas encarnações, Deus não seria injusto? Como pode, por exemplo, algumas pessoas ajudar, que se doam, que se entregam à caridade, ao bem, que aparentemente não fazem mal a ninguém, sofrerem duras penas, doenças do corpo degenerativas? Por que seria isso? Pessoas que nascem com a inteligência avançada, pessoas que nascem com tantas limitações. Crianças que desencarnam tão precocemente. Como explicar? E nós vivemos décadas, anos e anos das nossas vidas com esses mistérios. Respostas vazias. Ou respostas nenhuma. Onde a reencarnação, ela vem para derrubar vários dogmas e chamar-nos a atenção para a nossa responsabilidade. O próprio Jesus diz, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Mas essas ovelhas têm que trabalhar. Temos que trabalhar em proveito próprio. Não sendo egocentristas e egoístas, mas em proveito próprio. Porque todo o bem que eu faço a outrem é a mim que estou fazendo. Roberto foi muito feliz nas suas colocações. Tudo aquilo que eu faço aos outros, eu faço a mim. A minha evolução vai depender daquilo que eu fizer aqui. Não sabemos quantas e quantas vezes precisamos voltar. Mas nós já temos a convicção de que vamos voltar. Nós já temos a convicção de que já estivemos aqui. Senão, que Deus é esse? Seria Deus vingativo, perverso? Não. Esse Deus não existe. Esse Deus perverso não existe.
Existe sim, no mundo interior de muita gente. Existe uma cegueira muito grande por parte de muitas pessoas. Às vezes não querem aceitar o seu sofrimento, não compreendem a razão do seu sofrimento e não compreendem que o seu sofrimento hoje seja para depuração do seu espírito, para amanhã estar numa situação um pouco mais confortável. Isso eu vim compreender depois do desencarne do meu pai. Eu não tinha o conhecimento da doutrina, do evangelho, não tinha esse conhecimento, eu não conhecia a doutrina. E eu era meio, não sei se revoltado, talvez não, mas eu era muito chateado com isso, eu não entendia por que meu pai tinha passado tanto tempo sofrendo. Eu não entendia. E com a compreensão da pluralidade das existências, da reencarnação, eu compreendi que o que ele passou foi por necessidade dele. Porque para hoje talvez estar numa situação um pouco melhor. E como remissão por outras vidas que já teve. Por outras existências que já teve. Então não adianta a gente blasfemar, se revoltar contra Deus. Compreender que cada passo que a gente está dando está sendo assistido. Que existe uma gama de espíritos nos acompanhando. Nos induzindo ao bem ou ao mal. As nossas vibrações, os pensamentos e sentimentos que nutrimos e alimentamos são determinantes. A responsabilidade é sempre nossa. Eu fui induzido por espíritos a fazer tal coisa. Mas você deu espaço. Para afugentar o mal, alimente o bem. E aí, até onde eu estou alimentando o bem? Até onde eu estou fazendo a minha parte? Eu vivo pedindo a Deus que me proteja, mas aí eu estou fazendo a minha parte. Que me ajude, que tire de mim determinadas situações, mas eu estou fazendo a minha parte. Quantas e quantas vezes eu vou precisar voltar? Quantas e quantas picadas de abelhas eu vou precisar tomar para mudar o caminho? E compreender de verdade que é o Evangelho que nos dá um norte. Que as palavras citadas por Jesus nos tocam o coração até hoje. São atualíssimas. Vivemos numa situação hoje em que as pessoas blasfemam, a quantidade de desencarne absurda, muitos só veem o lado econômico, em vários países, não é só no Brasil, lamentável. A natureza dando seus sinais da revolução dos tempos, a revolução do planeta. E o planeta está dando seus sinais. E o homem não está querendo enxergar. Então, as picadas de abelha ainda não foram suficientes. Tanta dor que a gente está vendo o mundo passar, mas para muitos ainda não é nada. Ainda não doeu o suficiente. O homem vai continuar batendo com a cabeça na parede até que a parede rebente ou a cabeça dele rebente. É responsabilidade nossa. Compreendamos isso. Sintamos de verdade o Evangelho de Jesus. Ele nos norteia. E façamos ao próximo aquilo que o Roberto disse que gostaríamos que ele nos fizesse. Nos coloquemos no lugar dele. Faz parte. Faz parte. Todos nós erramos. E é por causa dos nossos erros que aqui estamos. Mas tentemos errar menos. Tenhamos consciência. Consciência de que Deus nos colocou aqui. Foi para evoluir. Mas, ou aquilo que a gente não quer aprender pelo amor, aprende pela dor. Não esperemos que a dor seja insuportável. Jesus nos estende a mão todos os dias. Todos os dias, quando acordamos, voltamos do plano espiritual, do sono físico,
para o plano físico, é uma oportunidade nova. Tem dias que acordamos insuportáveis. Aborrecido, chateado, precisando da camisa de força, às vezes em quando, né? Sim. Força. Espero não. Mas, e às vezes até não entendemos por quê. Né? Mas não por acaso, não. São as atitudes. São aquilo que os sentimentos, os pensamentos que às vezes a gente alimenta, sem necessidade. Além de que estamos vivendo imersos num fluido, numa energia muito densa, muita dor, muita angústia. Se você liga o rádio, se liga a TV, se conversa com alguém na rua, só fala em sofrimento. E, de alguma forma, aquilo lhe atinge. Tentemos não nos contaminar com isso. Tentemos contagiar aos outros com a energia do bem. Tenhamos a prece como nossa primeira arma, nosso escudo. O pensamento elevado a Deus, rogando por nós, por todos aqueles que nos rodeiam, por tantos que precisam de nós. E tenhamos a certeza de que cada existência, cada encarnação e reencarnação que estamos vivendo é para nossa depuração, é para nossa necessidade, e só depende de nós voltarmos mais quantas e quantas vezes. Somos hoje, como sempre tem sido dito, trabalhadores da última hora. Pegamos na charrua, não adianta olhar para trás. Trabalho. E trabalho. E responsabilidade. Não vamos colocar a responsabilidade pela nossa cura, pela nossa evolução, nas costas de ninguém. Não é nas costas do presidente do centro, não é responsabilidade do centro, não é responsabilidade da igreja, não. A responsabilidade é nossa. Quando pararmos de reclamar, aí começaremos a encontrar as causas das nossas dores. Ficará mais fácil encontrar o outro também. Então, a compreensão da palavra do Evangelho que vem trazer essa. Com certeza, a palestra de hoje foi muito significativa. Foi um dos pontos que me levou à doutrina espírita. Estudei a Bíblia por 3 vezes. Li e fiz o estudo, tanto na versão católica quanto na versão protestante. E uma das coisas que ficaram sem resposta e que ninguém respondeu, se Deus é bom, e é o amor, por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Porque nascem crianças com câncer, doenças. Se é verdade que a vida, para algumas religiões, dizem que a vida só começa no ato da fecundação do óvulo com o espermatozoide. A partir daí, a vida faz o seu processo de existir. Então, perguntava, por que uns nascem aleijados, outros não? Qual foi o recurso, qual foi a condição que Deus utilizou? E quando isso aconteceu, de forma muito afetiva, foi quando minha mãe, uma mulher religiosa, caridosa, bondosa, começou a passar um processo doloroso de dor e sofrimento, com processos de psiquiatria, estando internada, e eu perguntei ao paróquio, ao padre, por que minha mãe sofre? Ah, por causa de Adão e Eva. Não me respondeu. Fui a um pastor, por causa dos seus antepassados. Então, fiquei sem resposta e disse a Deus, não dá para entender. Pronto, vamos lá. A criança que nem fez o mal, nem fez o bem, porque nasce com uma doença física. Foi uma grande dificuldade para que nós pudéssemos entender. E um belo dia, alguém
dar à minha mãe o Evangelho segundo o Espiritismo, e quando eu pego o livro, o Evangelho, abro, provas, ou melhor, lá estava justiça, né? Justiça Das atuais. Hein? E a partir daí, eu encontrei a verdade, que nós estamos aqui no processo reencarnatório, e que cada um vem com o cabedal de prova necessária para evoluir, porque fica sem sentido essa disparidade. Uns sofrendo, outros não. Se Deus é amor, e é, há uma explicação, e a reencarnação explica, de que nós voltamos novamente no novo corpo para resgatar as nossas vidas do passado. Então, há uma justiça maior, há mais claridade. Então, eu entendo porque uma criança nasce com deficiências, eu entendo porque as pessoas sofrem as suas angústias e tristezas, e eu compreendi a dor de minha mãe, aliviou minha alma, eu encontrei as respostas que eu estava fazendo, buscando no estudo, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde vou. E essa foi a lição que me trouxe paz, porque dizia, Deus, se eu não encontrar resposta para a minha pergunta, eu não acredito mais nesse Deus que os homens criaram. Foi a luz que chegou dentro do coração. E aí, todas as dores, todas as angústias, têm uma razão. Não é Deus que nos castiga. Somos nós que buscamos a possibilidade de reparar. Deus não castiga ninguém. Ele nos corrige através de nossas dores e sofrimentos. Então, o sofrimento tem uma razão. E são experiências passageiras. A lição de hoje é muito profunda. Nos fala de um Deus de amor. E ele diz, cada um segundo as suas obras. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, agradeço a Manuel, a Máximo, pela oportunidade de, cada vez mais, irradiar essa luz, que toca o coração humano, que diz que Deus é bom, misericordioso e bondoso, que as nossas dores na Terra são experiências do passado, que cada um vai resgatando e vai alcançando o grau de liberdade. Graças a Deus. Esta é uma verdade inexorável. Ela traz paz. Quando a minha filha, que trabalha na Liga com as crianças que têm câncer, com 5 meses, com 1 ano, 3, 4, ela fala comigo, dizendo, pai, se não fosse o conhecimento da doutrina espírita, eu não acreditaria em Deus. Libertando de nossa angústia interior, que nada se faz sem a sua permissão. A lição maior será sempre da vontade de Deus. Faça-se a vontade de Deus, disse Jesus. Temos vontade? Não, senhores. E essas ilusões que criam nesses cursos de coach, você tem o poder, tudo que você pensar, você vai conseguir. Pense no seu desejo, no seu objetivo, você vai conseguir. Mas se a vontade de Deus não deixa, se o nosso campo ético e moral não permitir que os nossos desejos, que as nossas intenções sejam realizadas, por isso eu fico com a abordagem do Cristo que diz, faça-se a vontade de meu Pai que está nos céus. É a vontade de Deus que prevalece sobre as nossas existências. Então, nós, sim, temos que fazer os nossos pedidos, buscar as nossas boas intenções, mas de que nada vale se o pedido que você tem e pede a Deus, você não está eticamente, moralmente, se não é espírito que tem fé em Deus. Seu pedido não vai acontecer. É um conjunto de situações. O grau de comprometimento de sua alma com as forças do bem, com a tranquilidade e a paz. Agradeço a Manel, a todos vocês, pela oportunidade.
esse momento muito delicadíssimo para todos nós. Falava no começo, para encerrar meu diálogo, que a governadora, o governo RN, está querendo colocar em pauta que dia 29 de julho voltar à abertura dos templos religiosos. É uma proposição, mas eu acho isso uma temeridade. Falta medicamento, deficiência de enfermeiros, médicos, não tem remédio para entubar os pacientes, e a deficiência do SUS. Senhores, voltar com essas perspectivas é, no mínimo, descaso. Então, eu espero que vocês tenham a paciência e a tranquilidade para entender que esse é um processo que exige paciência e cautela. Nós precisamos ter uma fé raciocinada. E a doutrina espírita preserva o bem maior, que é a vida de vocês. Então, vamos aguardar. Eu tenho que consultar a espiritualidade amiga, porque os homens são insensatos nesse momento. Muitas das cidades que voltaram de forma precocemente tiveram que fechar e aí fazer novamente essa quarentena, isolamento social definitivo. Então, precisamos manter cautela. Acredito que, nesse momento, o que vai prevalecer é a nossa ligação com o bem, com a caridade, com o amor maior. Me preocupo, sim, e peço a Deus que vocês continuem nos ajudando na cesta básica, né, com as preces e pedindo a Deus que nos ampare. Peço ao nosso irmão Manuel que faça a prece de encerramento. Agradeço penhoradamente todos vocês aqui. E a nossa tarefa será manter lealdade com Jesus. Os dias difíceis passarão, mas é necessário a fé e a confiança em dias melhores. Nosso irmão Manel, por favor, faça a prece de encerramento. Convido os irmãos que se fazem presente para nós, no plano físico, espiritual, a fazer uma reflexão, sentimento de gratidão a Deus, a cada sopro de vida que nos é dado, por tanto que temos em situações em que tantos estão sofrendo, com fome, sem saúde. E elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo e rogando a Deus que, através dos seus benfeitores, sofrimento desses nossos, que possamos, através das nossas preces, emanar energias positivas, energias do bem e de amor. Que o amor vindo de Jesus toque os nossos corações, que possamos sair a semear a semente desse amor por onde andarmos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do todo mal, pois teu é o reino, e a glória, paz, amor e luz se faça em todos os lares, em todos os corações. Que a misericórdia divina, que o amor de Maria Santíssima nos ampare, hoje, amanhã. Que assim seja.